Estamos aqui na AgriShow 2026, aqui no stand da Tritucap. Eu estou recebendo aqui agora o nosso podcast AgriBio, um cara top do mercado, Juliano Balbino da Cracked. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, Thiago. Prazer estar aqui, um prazer conhecer seu trabalho aqui de perto e ver o impacto que vocês estão causando. Muito bom. Muito obrigado, cara. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Juliano, a Cracked Israel, meu amigo, seu sócio, pelo apoio que vocês deram ontem. A gente fez o AgriBio Conecta. E a Cracked foi uma das patrocinadoras, apoiadoras do evento. Então, muito obrigado, viu? Muito bom, muito bom. Agradeço. Toda ocasião que a gente estiver falando de cana, de produtividade, de futuro, a Cracked quer estar junto, com certeza. Excelente. Gente, por que eu trouxe a Cracked aqui hoje? Porque eu tive uma conversa muito com o Israel, também com o Juliano, né, que são frentes, líderes ali do projeto, da empresa. E eles falam muito sobre essa parte de especialidades, a parte de eficiência de uso de água, eficiência de uso dos manejos dentro da cana-de-açúcar, principalmente, mas em outras culturas. Mas nós estávamos conversando sobre cana. E eu trouxe o Juliano, que é diretor de marketing, é diretor de desenvolvimento ali da companhia, para falar um pouco mais. Vocês são muito técnicos, né, Juliano? Me fala um pouco desse trabalho que vocês estão fazendo, principalmente no mercado. Cresceu muito, né, cara, no mercado cana, vocês. Parabéns. Pois é, Thiago. O que a gente tem feito, a Cracked já nasceu. A Cracked é uma empresa que nasceu em 2020. É um ambiente, muito nova, é um negócio muito jovem. Só que ela já nasce com um propósito muito antigo. A gente que vive de agricultura tropical, é impossível observar os nossos níveis de produtividade, seja em qualquer cultura, e não identificar lacunas de oportunidades. Então a Cracked nasceu com o propósito de desenvolver ferramentas, desenvolver manejos, desenvolver propostas que contemplem ganho de produtividade, com aumento de eficiência. Não é inventar a roda, é encontrar caminhos de fazer melhor o que a gente já faz. Então, isso eu acredito que é a causa principal desse crescimento tão acentuado que a Cracked teve nos últimos 6 anos. Não, eu sei, eu acompanhando aqui um pouco do trabalho de vocês começaram com a questão do aminoácido, né, mas vocês não são uma empresa de aminoácido, né, gente? É importante falar isso porque eles começaram com um produto ali, um aminoácido bem específico, depois o Juliano pode falar, mas eu estava vendo a linha de vocês trabalham com, primeiro, pessoas que têm um conhecimento legal, conheço alguns do seu time comercial, e o portfólio inserido de insumos agora de uma maneira inteligente. Como que é esse trabalho de especialidades voltado à companhia? Vocês têm um foco 100% voltado a isso, né? Não é uma parte da companhia, é um foco 100%, correto? Foco 100%. O princípio de tudo se dá quando a empresa sabe o que a gente sabe o que a gente quer da empresa. E aí a gente identifica, por exemplo, na área de bioinsumos, quais habilidades a gente busca, quais competências no campo a gente quer melhorar. A princípio foi com o mercado de aminoácidos. O Brasil, especificamente, e o mundo, a gente sofre de uma dificuldade que é o uso demasiado de subprodutos como aminoácidos. E aí a Cracked tem uma proposta de ter a fabricação de um produto específico para a agricultura, específico para uso em plantas. Então, isso já trouxe um salto de qualidade e um salto conceitual aqui, diferenciando do que a gente tinha no mercado até então. Posterior a isso, a gente começa a identificar quais são os flancos que na cultura da cana, a gente brinca aqui na Cracked, a gente cheira vinhaça. A gente não fede, a gente cheira vinhaça. Por quê? Porque a gente vive de cana-de-açúcar. Então, na cultura da cana, a gente identifica alguns flancos que são muito oportunos para ganho de produtividade, sem entrar ainda na competência produto, ainda entrando no conceito. A gente tem um gap de déficit hídrico na cultura da cana-de-açúcar. A gente sabe que dessa região de Ribeirão Preto, sentido centro-oeste, sentido Goiás, tem regiões e ambientes, né, também, que superam 600 milímetros de déficit hídrico no ano. É impossível a gente olhar para a alta produtividade sem pensar em ferramentas que façam a gente utilizar melhor a água do sistema. Então esse é um flanco das coisas que a gente desenvolve além do mercado de aminoácidos. A questão da eficiência fotossintética. A gente tem demandas muito claras de que uma planta ou qualquer outra planta que passe longos períodos de exposição ao ambiente, ela tem altos e baixos fotossintéticos. O que a gente pode fazer para manter ao máximo do tempo essa fotossíntese ativa? E a gente tem trabalhos científicos muito profundos
provando que existem ferramentas capazes de aumentar o potencial fotossintético da planta. Um outro olhar, que aí vem mais recente isso, e une tanto o uso de fertilizante quanto o uso da água, é o manejo de solo, o manejo de ambientes de solo com bioinsumos, de certa forma, que agregam várias dessas habilidades. E aí a gente tem a maior eficiência no uso do fertilizante, a gente tem a maior eficiência no uso da água e a gente tem algumas informações, por exemplo, de redução de temperatura da folha. Redução da temperatura da folha no mês de setembro, que é o pico de temperatura, ainda é seco. Então, esses atributos, quando unidos, eles começam a fazer mais sentido na busca de produtividade e a gente deixa de falar de uma bala de prata. A gente não fala de uma bala de prata que vai salvar o canavial, que vai salvar o setor. A gente está falando de uma série de ferramentas que, quando compartilhadas e de forma complementar, elas trazem saltos produtivos. Ela otimiza, né, o funcionamento da planta, né? Então até a questão da temperatura, né, pessoal? Ela otimiza o jeito que a planta respira, né? Poupando energia, ajudando ela a crescer melhor, ela a reter mais o que ela precisa armazenar, né, para passar. A gente pega a cana aqui, a gente está dentro da feira da AgriShow. Hoje nós estamos no mês de abril e entrando para maio. E aqui, meu amigo, deve estar uns 40 graus, mais ou menos? Ah, tá, 35 mais. E a cana está passando por esse clima lá e vai passar por toda a seca que está por vir ainda. Então, ter tecnologia, investir no solo, né, com biológicos, depois fazer um manejo com ferramentas que a gente vai na folha, é interessantíssimo. Juliano, o que você vê, cara, que está fazendo diferença dentro desse manejo da cana-de-açúcar ali? Falando de ferramentas assim, específicas para quem trabalha usina que nos assiste, tenha um norte do que você está vendo aí como macro cana, né? Precisa atuar em São Paulo, Minas, Goiás. O que você vê que se destaca hoje? Ô Thiago, hoje a Craft está no Brasil todo. A gente tem negócios em outras culturas, mas o fato de ser especialista em cana, a gente está em todo o mercado canavieiro. E aí a gente identifica que é até difícil classificar, mas não existe um flanco específico. Eu tive recentemente com o Zé Luiz lá do seu Ademir de Mello. A gente tem parceiros em Olambra, a gente tem o Luiz lá da BNW, um abraço pro Luiz, um grande amigo nosso e parceiro. O Luiz tem 15 anos produzindo cana, 1.500 hectares de cana-de-açúcar, sem uso de fertilizante mineral. Ele usa dejeto da produção de suíno e faz um manejo complementar. Ele não se limita ao manejo de dejeto, de chorume. Ele propõe uma operação complexa, onde desde eficiência de aplicação, o insumo certo na hora certa, o insumo voltado para a solução que ele está precisando, o ambiente onde se tem esfenóforos, coloca um micro-organismo direcionado para esfenóforos, o ambiente que tem problema de broca, vamos trabalhar na broca, o ambiente onde você tem características e um olhar para a planta, né? A gente trabalha muito com fisiologia, um olhar de onde você tem raízes mais rasas, vamos colher mais lento, e aí você percebe que tudo é importante. No que tange a negócio Craft, a gente já percebeu que quando a operação do fertilizante, a operação do defensivo químico, ela está adequada, a nossa linha entra com muita sinergia. Ela entra com sinergia junto do maturador, junto do inseticida químico, junto do fertilizante mineral, e aí a gente consegue, mais uma vez, Thiago, eu não quero ser redundante, sim, mas é um recado forte da filosofia da Craft. A gente não acredita em bala de prata. Sim. A gente acredita no contexto bem feito, com produtos de qualidade, com técnica, com pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos 5 anos a gente tem, só em cana-de-açúcar, 95 trabalhos científicos, mostrando quais as oportunidades que a gente consegue agregar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E tudo isso, a gente vive um ano que os preços estão muito complexos. E nós somos do setor, nós somos filhos do setor. Sim. A gente sabe que tudo isso não pode onerar o sistema. Então, dentro da Craft a gente tem uma filosofia máxima que tudo isso tem que estar ao acesso daquele tomador de decisão que visa ganho de produtividade sem duplicar o budget de investimento. Tá entendendo? Sim. Um pouco disso. Sim. E quando, Juliano,
que vocês buscam quando a Craft entra numa grande companhia? Vocês atendem várias grandes companhias em cana-de-açúcar, né? E eu acompanhei, por exemplo, vocês fazem um trabalho de campo, né? Demonstra ali a tecnologia. O que vocês buscam mostrar para essa grande companhia de cara, trazendo toda essa filosofia que ela, na realidade, me corrija se eu estiver errado, é eficiência, né? Você traz eficiência e é o que o agro precisa. O agro por si só brasileiro é uma potência mundial e só se a gente melhorar a eficiência, cara, a gente triplica o nosso valor de mercado, nossa produtividade em vários setores, né? Só da gente não só vender commodities, só da gente processar o que a gente produz, a gente já vira o dobro da potência. E vocês estão trazendo no contexto cana, melhorar a eficiência. Cara, como na prática a companhia sente essa cultura de eficiência lá, sendo cliente Craft? Cara, eu vou falar algo que é uma verdade. Com pessoas, a gente percebe que tem uma máxima nossa que eu levo muito a sério, que é a busca por ter alguém melhor do que eu trabalhando comigo. Então a gente tenta, quando a gente vai fazer um processo seletivo, ou vai desenvolver um estagiário, ou vai contratar a tia do café, sabe? Encontrar alguém que está compromissado com isso. E aí quando essa pessoa que está compromissada com o que a gente está propondo, com o propósito do negócio, o trânsito entre a informação científica que a gente desenvolveu lá no P&D, a comunicação desenvolvida lá pelo marketing, pelo desenvolvimento, tudo isso vira ferramenta que é foco do produtor. A maior parte do tempo a gente está falando de coisas de como facilitar o dia do produtor. Entenda o produtor, o tomador de decisão do grande grupo, o tomador de decisão da usina familiar, o fornecedor de cana, o cara da cooperativa, da associação, da distribuição. E aí as pessoas estão engajadas nisso. A gente tenta desenvolver um método de trabalho onde, se a minha equipe, por exemplo, de marketing e desenvolvimento, se eu ficar sem falar com ninguém da minha equipe por 2 semanas, todos eles têm clareza plena de qual é o caminho e o que precisa acontecer. Por quê? Porque já entendem esse compromisso, que antes de faturar, a gente tem uma missão que é garantir que o que a gente está fazendo é sério, é bom, é verdadeiro, sabe? Sim. Isso é um recado para aqueles indivíduos que movem a companhia, é um recado de sucesso. E aí o tomador de decisão que está do lado de lá, a gente não precisa falar isso para ele, porque ele já percebe o clima leve, o ambiente leve, a confiança, a segurança de que o que está acontecendo, o que está chegando para ele, é algo que passou pelo filtro de muita gente boa, muita gente séria, e vai ser algo bom. Isso aí é ser interessante, a gente ser interesseiro, né? O negócio é por último, né? Nós criamos uma comunidade, chama AgroBio Clube, e a gente falou muito, até um amigo meu, Pereira Morim, obrigado por colocar esse conceito lá na AgroBio, a gente falou muito sobre o dinheiro vir por último. Porque quando o dinheiro vem primeiro, a gente quebra, a gente deixa tudo para trás. Relacionamento, acesso, relacionamento, conexão, tempo de qualidade, isso aí acaba tudo. E me fala um pouco da parte mais técnica hoje da Craft, Juliano, para a gente caminhar para o final. O que vocês colocam hoje de conceito mesmo técnico para o mercado? Você já falou um pouco, mas um conceito mais prático hoje técnico do mercado para cana-de-açúcar. Hoje a gente, desde o princípio, a gente tem uma tentativa de não falar em produto. Sim. De não focar em meu produto é isso. E uma tentativa de não replicar um discurso muito, muito conhecido que é: o meu dá 5 toneladas, o meu deu 2 toneladas. Naturalmente que o ganho produtivo é básico, a gente não estaria aqui se a gente não estivesse dando ganho produtivo. Sim. Mas existe uma busca maior por respostas que tangem a algo feito, por exemplo, a eficiência fotossintética. Como que eu meço a eficiência fotossintética? Pô, tá com sol, tá verde, tá brilhando, tá legal, mas existem caminhos para que a gente consiga medir essa eficiência fotossintética. Existem caminhos para que a gente consiga medir a eficiência do uso da água. Existem caminhos para que a gente consiga medir a eficiência, a transição térmica da área tratada para a área controle e uma redução de temperatura no dossel da planta. Quando a gente se propõe a desenvolver esses flancos,
eu vou falar uma palavra que eu ouvi recentemente da minha amiga e consultora Manu lá de Piracicaba. A gente consegue produtar isso. Isso Legal. vira produto. É uma consequência. Excelente. Tá então, Eu gosto de pedir a parte prática porque o nosso agro ele é muito executor, ele é muito prático. E eu entendi todo o conceito que você tem. E aí quando eu achei a sua explicação ótima, porque, gente, um produto, ele não é, meu produto não é característica, né? Meu produto faz isso, é assim, é assado, ou faz aquilo. É todo esse conceito embalado. é isso. Né? É isso. Então, você explicando, o cara já não vai ver o galão lá da Craft do mesmo jeito, porque isso é conceito e experiência embalado para atender ali na lavoura, né, Juliano? O produto nasce depois do problema resolvido. Excelente, excelente. A gente Parabéns. cria um produto para resolver problemas. Isso explica muito do sucesso que vocês estão tendo, cara. Em 6 anos, 5 anos, né? 5 anos é alguma coisa, esqueceram demais o mercado cano. Quero parabenizar vocês, quero agradecer primeiro por ontem, pelo apoio do evento. Estamos conversando da comunicação, a gente vai mudar a comunicação no agro, nós estamos com esse desafio, estamos conseguindo avançar, conto com vocês. E eu quero agradecer pela sua presença aqui, eu sei que sua agenda é corrida, quero agradecer demais. E deixo o espaço aberto para um último recado aí para nossa audiência do AgroEBio. Cara, um prazer estar aqui, um prazer a gente poder bater esse papo aqui na AgriShow. A AgriShow, a segunda maior feira agrícola do mundo, para nós da Craft poder sentar com você, Thiago, com um papo de qualidade, com um público de qualidade, é um prazer. As portas da Craft estão abertas para as ocasiões onde a gente puder fazer comunicações sérias, alto nível, para público de alto nível, conta com a gente. E mais uma vez eu só tenho a agradecer e desejar todo sucesso para esse programa. E amém. Eu tenho certeza que não é à toa que o trabalho é a construção do sucesso. Sim, com você está construindo o seu sucesso, a sua sorte. Obrigado. E não é por acaso que você está brilhando e está crescendo. Obrigado. Então vai para cima, conta com a gente. Vamos para cima. Obrigado, querido. Gente, finalizamos mais um episódio aqui do AgroEBio no stand da TritoCap com a Crax, essa empresa que está dando um exemplo no mercado cana e indo para outros mercados também. Vamos para o próximo episódio. Conta com a gente. Acompanhe a AgriShow 2026, AgroEBio, Crax. É sucesso. Forte abraço. Tamo junto.